Bora lá, página 11, questão 1. Identifique o padrão, certo? Podemos até escrever uma frase em português e também uma frase em matemática, ou seja, a equação. Vamos fazer dos dois jeitos, além de descobrir os próximos termos. Então ele colocou aqui, colocou não entre parênteses, já falou que é uma sequência. Só se colocar aqui sem parênteses, com parênteses, tanto faz nesse caso aqui. Ele já falou que é uma sequência. Olha lá, 20, 17, 14 e 11. Tranquilo, né? Qual é o próximo? O que está acontecendo aqui com os termos? 8, 5. 8, 5. Como eu posso escrever isso aqui em português? Ué, cada termo é igual ao anterior menos 3. Menos 3 unidades, menos 3. Cada termo, começando pelo 20, claro. Você tem que dar o primeiro, né? Senão você pode começar por qualquer um. Eu pego o anterior, tiro 3. Pronto. Fácil. Como eu escrevo isso em matematiquês agora? Vamos fazer de duas maneiras, olha só, para a gente relembrar. Vamos fazer função da posição e fórmula de recorrência. Fórmula de recorrência. Fórmula de recorrência. Primeiro, como é que é mesmo? Eu preciso expressar o termo AN, um genérico, enésimo termo, né? Termo genérico, em função do anterior. Ué, é só eu ler o que está escrito aqui e passar para matemática. Está escrito aqui, cada termo, AN, é igual... Opa, já coloquei o igual. Tá aqui. Anterior. Quem é o anterior do AN? Já vimos antes. AN menos 1. É o que vem antes. Menos 3. Fechou. Aí, eu fiz uma fórmula em matematiquês, lendo aqui, ó, palavra, traduzindo termo por termo aqui. Cada termo é o AN, é igual a, é o símbolo de igual, esse aqui subentende o verbo, né, o verbo ser, isso é igual a o quê? O anterior. O que é o anterior? AN menos 1. Professor, Menos 3. o N menos 1 não teria que ficar entre parênteses? Não, porque é uma coisa só. Se diz isso aqui? É. Não, porque esse n-1 já está ali embaixo. Seria diferente, sei lá, se fosse assim, ó. O menos 1 fora. Mesmo assim, aqui não teria diferença colocar um parênteses. Porque é um menos. Se fosse um vezes aqui, daí sim teria que colocar parênteses. Mas veja, esse menos 1, isso aqui, ó, a n-1 é uma coisa só, é um número. É 2. Então não precisa de parênteses. É uma coisa só. Entendi. Não é necessário e eu prefiro não colocar porque aí ele polui muito, né? Não traz clareza, é uma coisa só. Mas isso às vezes a gente confunde mesmo, ó. Foi bom você ter me lembrado isso aí, que esse menos 1 tá junto com n, tá? Isso aqui é para posição. Se ele tá na posição 3, n menos 1 é posição 2. Esse menos 1 não tá tirando do A, tá tirando do n. Cuidado. Tá tudo ali embaixo. Uma coisa só. Esse aqui de vermelho é a posição. Feito. Agora, em função da posição. E esse é um pouquinho mais complicado. Lembra que eu falei? Geralmente, a fórmula de recorrência é mais simples, inclusive é mais fácil de descobrir. Só que qual a desvantagem dela? Para achar o termo n, eu preciso, o termo AN, o enésimo, eu preciso do anterior. Bem, aí é chato se eu quiser achar o centésimo e eu não tenho o 99º, aí é complicado. Função da posição? Não, se eu quiser achar o centésimo, é tão fácil quanto achar o segundo. É só jogar na fórmula e boa. Mas como é que eu acho essa fórmula aí? Quanto a n vai ser alguma função de n. Ele é um f de n, ó. Uma função de n. Mas que função é essa? O que eu coloco aqui? Para fechar certinho. Que quando eu jogar 1 tem que dar 20, quando eu jogar 2 tem que dar 17, 3 dá 14. E aí, que função é essa? A gente fez um igualzinho na aula passada. Veja, ele está diminuindo de quanto em quanto?
3. Então eu sei que essa já é a minha taxa de variação. Olha aí, taxa de variação surgindo. Ou seja, é ele que multiplica o n, menos 3. Eu sempre perco 3 a cada passo que eu dou no n, ou seja, na posição, eu perco 3. Isso já me dá a taxa de variação. Beleza. Mas eu tenho que somar ou diminuir alguma coisa aqui, né? É menos 3n mais quanto? Mais 3. E vamos ver, hein? Se eu jogar mais 3 aqui, será que vai dar certo? Joga n igual a 1. Posição 1. Menos 3 mais 3 dá 20? Dá não, hein? Então não é mais 3. Tem que colocar quanto ali para o primeiro dar 20? E só uma pessoa vai tentar? Ou vocês estão falando e eu não estou vendo de novo, né? Ou não estou ouvindo. Que já aconteceu também. Aê, a primeira pessoa que tentou de novo e acertou agora. Mais ninguém? Que número tem que botar aqui para o primeiro termo ser 20? Seguindo essa lógica aqui, isso aqui já está pronto. E o segundo dá 17, o terceiro dá 14 e por aí vai. Isso aí, Rafa acertou. Ô, professor, Oi? mas tipo assim, depende do valor do N pra gente saber que número colocar ali. Isso, eu tô falando do primeiro, ó. Por isso que eu fixei o primeiro. Tá falando do Do 20, é. Não, do N. É, o N vale 1. Se eu quiser achar o primeiro, é o N é a vai posição. Então vai ser ali, 23. Não é Aí, 23? ué. Fechou. Isso aí, então, pro primeiro dar 20, o valor aqui tem que ser 23. Porque quando eu jogar aqui 1, né? Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 23 dá 20. Certinho. Então essa aqui é a função. Tá feita. Vejo que eu não preciso do anterior, só preciso da posição. E funciona para todos os outros. Eu quero o A4. Eu sei que vai dar 11. Vamos fechar aqui, vamos ver, conferir. A4. A4 é menos 3 vezes N, tá? O N agora é 4. Mais 23. 3 vezes 4, 12. Tenho 23, gastei 12, sobrou quanto? 11. Então, realmente, 11 é o A4. Certinho. Então, tem essas duas maneiras de a gente expressar. Essas três maneiras, né? Aqui é a primeira, enumerando. Aqui é a segunda, fórmula de recorrência. Aqui é a terceira, função da posição. Aqui é a quarta, na verdade, ó, em português. Que é a fórmula de recorrência em português, vamos dizer assim. Então, todas essas maneiras aí definem a mesma sequência. Claro que essa aqui está incompleta, como eu falei. Essa aqui não fala que eu tenho que começar no 20, né? Mas poderia escrever, começando pelo 20, cada termo é igual ao anterior menos 3. Aí sim, cada termo seguinte, cada termo sem ser o 20, né? É igual ao anterior menos 3. Algo assim. Agora fechou. E ainda, nenhuma dessas me fala onde eu tenho que terminar. Se ele quer que eu termine no 5, nenhuma delas está falando que eu tenho que terminar no 5. Só essa. Só a primeira, que fala que eu tenho que terminar no 5 porque acabou aqui. Senão ele teria que ter feito assim, né? Reticências. Se tiver assim, termina no 5. Como eu falo isso? Aí você fala, ó. O N só vai até, a gente coloca que ele é menor ou igual, né? Menor ou igual a quanto? Vamos ver. Aqui é o N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. Então, você só pode usar N menor ou igual a 6. E lembrando que o N é sempre natural, né? E nunca pode ser 0 também. Agora ele tá completinho. E teria que colocar a mesma coisa aqui. Aqui também. Mas beleza, isso aqui é só para mais detalhado assim. O importante é chegar aqui, né? Saber isso aqui. Fizeram uma boa pergunta ali aparentemente. Deixa eu reler, que eu já não me lembro mais.
Se a sequência começasse em 23, mudaria a função da posição? Mudaria, né? Você ia colocar 26 aqui, se tivesse o 23 ali. Com certeza. É isso aí, você mesmo já se respondeu e eu só confirmo. Exatamente. Beleza. Mas assim, essa era mais fácil, na minha opinião. Não, a D também é tranquilo. Vamos ver. Ah, a B também é tranquilo. Não sei qual que é mais fácil. 1, 4, 9, 16, 25. E aí, próximos? 36. 36, 49. Beleza. Em português, cada termo é, vamos colocar assim, é a sequência dos primeiros quadrados perfeitos, não nulos. Por quê? Porque o primeiro quadrado perfeito é o zero, né? Porque é o zero ao quadrado. Mas se eu falo não nulo, não pode ser o zero. Então você começa pelo 1, que é 1 ao quadrado, 4, que é 2 ao quadrado, e assim vai. Então, em matemática vai ser Beleza, A, Enzo? Vamos ver. A N. a N, Ah, é fala aí. igual... E aí, em função da posição, vai lá. Ou você quer igual a... X? Não, é tipo... N, né? Que é o nosso... É, igual a N. Mas aí, como que eu vou falar? É que, tipo assim, sequência dos primeiros quadrados perfeitos. Não, Ó, veja só o que nós temos aqui, ó. Esse aqui é o 1 ao quadrado. Esse é o 2 ao quadrado. E ele tá na segunda posição. Esse é o 3 então eu ao quadrado. entendi já. Eu falo aí. Aí você vai... mais Ah, N... N ao quadrado, não é? opa, mas aí você colocou demais. Vamos ver. Vamos fazer N igual a 1. Você tá me falando que é 1 mais 1 ao quadrado. Pô, isso aí dá 2, né? Mas tem que dar 1. Ah, não, não é só N ao quadrado, então? Só, aí, rapaz, só N ao quadrado. Fechou? Entendi. Exatamente. Ué, se eu quero o 3, o A3, é só eu fazer 3 ao quadrado, que é o 9, tá lá. Fechou. Então, é simplesmente isso. Agora, tranquilo, Gabriel. Vamos ver aqui que nós temos... Ah, tá. Só que aí, olha só, a função da posição ficou bem tranquila. Se eu quisesse fazer agora uma fórmula de recorrência para isso, aí já seria mais difícil. Mas dá para fazer, olha só. Eu tenho que pensar um pouquinho. Não vamos nos preocupar. Quem quiser depois fazer e me mostrar para ver se está certo, depois eu corrijo. Mas olha só que... Olha o padrão que está acontecendo aqui, ó. Do 1 para o 4 eu somo 3. Do 4 para o 9, 5. Do 9 para o 16, 7. Depois 9. Depois 11. Olha o padrão. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Quanto eu somo é sempre ímpar, né? Então aumentando de 2 em 2, começando lá pelo 3. Que do 1 para o 4 vai 3. Dá para fazer uma fórmula de recorrência sim. Só eu não sei de cor agora, eu teria que testar rapidinho uns exemplos aqui. Mas dá para fazer, só que ia ser muito mais complicado do que essa função da posição, que é simples. Então vamos manter essa aqui. Bem tranquilinho de fazer, né? Tá. Vamos fazer a D, depois a gente volta para C, que a D é mais fácil. Vou deixar o espacinho da C aqui. D. 1, 2, 4, 8, 16. E aí? 32, 64. Beleza. Opa, 23 não, 32, 64. Em português, cada termo, posso colocar assim, é igual ao anterior multiplicado por 2. Começando pelo 1, né? Começando pelo 1. Cada termo é igual ao anterior multiplicado por 2. Tá. Tem outra maneira de eu colocar. Cada termo essa aqui, ó, é a sequência das primeiras. O que são 1, 2, 4, 8, 16, 32? O que eles têm em comum? Além de serem naturais. É potência de 2? Boa. Todos são. Isso aí. E das primeiras potências de 2. Vamos colocar aqui naturais.
Precisa disso? O que é uma potência de 2? 2 elevado a menos 1 é considerado potência de 2? Não sei, acho que não. Acho que é só 2 elevado a algum número natural. 2 elevado a 0, que é o 1. Ó, isso aqui é o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e por aí vai. Então é das primeiras potências de 2. Perfeito. Ó, duas maneiras aí. Essa aqui é a fórmula de recorrência em português, que a gente vai fazer agora em matematiquês, fórmula de recorrência. O AN é só eu pegar o anterior e multiplicar por 2. É o dobro. Vou colocar o 2 até aqui, né? Mais comum. É o dobro do anterior. Fechou? Fácil. A função da posição não é tão mais difícil. A função da posição é o seguinte. Como é que eu faço agora essa função da posição aí? Que função vai me dar 1 quando eu jogar 1? Vai me dar 2 quando eu jogar 2? 4 quando eu jogar 3? 8 quando eu jogar 4? Que função é essa? Usem o que vocês falaram. Potência de 2. Então é 2 elevado a alguma coisa, né? Ao quê? É elevado a n. 2 elevado a n. Então, se eu fizer 2 elevado a n, vamos tentar. Vamos tentar fazer o A1 aqui, ó. A1. Bora lá. A1 é 2 elevado a 1. Que é 2. Opa, o primeiro é 2? Não é. Não deu certo, não deu certo. Vamos testar de novo. Vamos tentar o 3. 2 elevado a 3 é 8. O terceiro termo é 8? Não é não, hein? Então, o que que tá faltando aí? Vai ser dividido por 2. Primeiro termo é elevado a 0. Não, é elevado a n. Primeiro por termo 2. é elevado a 0. Primeiro termo elevado a 0. Não entendi esse aí, Ronan. Não, sim, mas ele tá dando exemplos que não funcionam. Ah, tá, boa. É que o primeiro é justamente, ó. Não funciona. Isso aí que o Ronan falou. O primeiro aqui é 2 elevado a 0. Mas o n não pode valer 0. Né? O n começa do 1. O que o Matheus falou ali tá certinho. Se eu dividir por 2, vai funcionar. Só que tem um jeito muito melhor de eu colocar isso. Eu tenho, vejam só, eu tenho potência, divisão de potências com a mesma base. Mantenho a base e vou subtrair os expoentes. O de cima, que é n, menos o de baixo. Qual é o expoente que está aqui no 2? Quando não aparece é 1. Vejam só a função. A função é 2 elevado a n menos 1. Vamos ver se vai dar certo agora? Vamos fazer com o primeiro. Se é n menos 1, o n vale 1. 2 elevado a 1 menos 1 é 2 elevado a 0, que é 1. Opa, fechou. O primeiro é 1. Deu certo. Vamos testar o 3. 3 vai ter que dar 4, hein? Vamos lá. A3. A3 é 2 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 ao quadrado, 4. Fechou? Tá certinho. Então nós temos que tirar 1. Você pega a posição, tira 1, aí sim você usa isso como expoente. Então, só por causa do que ele começa pelo 1. Se ele tivesse começado pelo 2, aqui ó, fechou, seria 2 na n, acabou. Sem segredo. Mas ele começa pelo 1. Aí nós temos que tirar isso aí. Deixa eu ver, Paulo. Mas aonde, rapaz? Tô vendo nada aqui. Opa, viu ali, ó. Menos 1 certinho. Massa, massa. Ó, Rafa, aqui, ó. Isso aqui, né? Quando não aparece o expoente, é 1, é 2 elevado a 1. Então, o que eu tô fazendo aqui, né? O Matheus viu que eu tinha que dividir por 2, porque sempre o valor que eu achava era o dobro. Eu queria achar 4, achei 8. Se eu tivesse só 2 elevado a n, né? Queria achar 1, achei 2. Pô, tô sempre achando o dobro. O que que eu faço? Divide por 2. Então, ele pensou nisso aí. Não é 2 na n, é 2 na n dividido por 2. Mas eu consigo simplificar essa fração aqui, com uma potência só. Divisão de potência com a mesma base. Mantenho a base, que é o 2, subtrai os expoentes. n menos 1. Fechou. Aí bate certinho. Tudo porque não começa pelo 2, começa pelo 1. E se começasse pelo 16, vocês iam usar um número para bater certinho. Se começasse pelo 16. Vocês iam ter que colocar ali um n mais alguma coisa para quando você jogasse n igual a 1, desse 16. Então dá para usar a mesma lógica. Eu posso só ir arrastando esses números, né? Se eu quiser começar pelo 16, vai ser um número, pelo 32 vai ser outro. E por aí vai. Então muito cuidado com isso aí.
Lembre-se de que o menor valor de n, que é a posição, quando n representa a posição. Nós já vamos ver um exemplo, que eu pulei a página 8 de propósito, mas a gente não vai conseguir fazer o exercício 4 sem ver a página 8, então a gente vai voltar lá. Nós vamos ver um exemplo em que o n vai poder valer 0, mas é porque o n não, naquele caso lá, não está indicando a posição. É uma variável. Aqui não, aqui eu estou falando a posição é n, é da posição n. Então o menor valor possível para ela é 1. Não existe posição 0. Inclusive em português, infelizmente, não existe o número ordinal correspondente ao 0. Em inglês existe. Em alemão acredito que também. Em português não tem o zerésimo, o zereiro, não sei nem como falar. Primeiro, zereiro, não. Zerundo, segundo, zerundo. Não existe. Mas, então, porque não tem posição 0. A primeira posição é 1. Então isso pode causar uma confusão. AC. 0, essa aqui é maravilhosa aqui. Próximos. Eu sei que alguém conseguiu. 144 e 196. Perfeito. Qual é a lógica? Essa é uma outra coisa. A lógica é que a variação aumenta de 8 em 8. Vamos ver. Quantos bombons haveria em uma caixa 2x8? Beleza. Já sabemos tudo. Ele quer quantos ao todo, não pediu de cada um. Então a gente vai usar essa função aqui. AC, ele quer o total. Tá. A função é 3L menos 1. Se ele quer por 8, quer dizer que a largura é 8. 3 vezes 8 menos 1. 24 menos 1. 23. 23 bombons. Sendo 16 corações e 7 quadrados. Mas aí ele não pediu. Mas fecha certinho 23. Feito? Dúvidas? Vou deixar aqui, ó. Exercício 2 está Entendi. aí. O que eu vou colocar lá naquele negócio lá da B, da 2? Você pode colocar a frase em português ou isso aqui, ó. Só essa expressão aqui. Q é igual a L menos 1. Na primeira lá do quadrado, né, do losango. E na do coração é 2L. E você pode escrever também. A quantidade de doces é o dobro da largura. Você escreve em português o que está em matematiquês aqui. Essa aqui, a quantidade de doces é uma unidade a menos do que a largura. Olha como em português fica gigante. O que a matemática simplifica nesse caso aí. Aí essa aqui é a pior de todas, né? A quantidade total de doces é uma unidade a menos que o triplo da largura. É assim que eu leio em português isso aqui. Uma unidade a menos que o triplo da largura. Nossa, é assim que está no livro mesmo, certinho. Olha, a quantidade total de bombons de cada caixa é uma unidade a menos do que o triplo da largura da caixa. Igualzinho. O livro concorda comigo. Mas não precisa disso aí. Isso aqui tá dizendo tudo já. Essas funções aí. O livro concorda com você ou você concorda com o livro? Nós dois concordamos com a matemática. Então temos aqui um senso comum. É isso aí. O que é isso aí? Filosofia? Sociologia? Se eu não me engano é filosofia ou sociologia. Ih, Não sei. rapaz, não lembro. Se eu não me engano, é filosofia e sociologia. Uau! Eu acho que você não se engana. Agora, qual que é, não sei também. Sociologia. Aristóteles que tinha que saber. Sociologia, senso comum. É senso comum, Aí, ó. né, entre pessoas. Preconceituoso de merda. Aham. Que isso? Cara, Esse cara. Que loucura. Meu Deus. Pois é, né? Do nada. Olha lá, página 8. Essa aqui é uma história que você já deve ter ouvido, se não de mim, de outrem, que é o seguinte. Teve um cara chamado Johann Carl Friedrich Gauss, que é muito mais conhecido como
João Carlos Frederico Gauss, ou só Gauss, que tá faltando o nome dele aí no livro, na página 8 lá. Johann. Ele foi um alemão, olha aí, matemático, astrônomo e físico. Sensacional, tem várias coisas no nome dele. O cara deixou um legado aí muito bom. Não pago tanto pau pra ele quanto pra Newton. Newton foi o cara, né? Mas Gauss não fica muito longe. Entre os séculos 18 e 19. Quando ele era uma criança levada, conta a história aqui, que estava na escola, aí um professor de matemática estava sem paciência, não sei porquê, e falou o seguinte, tava muita bagunça lá, muita conversa, e deu uma tarefinha para todo mundo ficar de boa, né? Valendo nota aí, quem não entregar ia ser expulso da escola, vamos dizer. Aí todo mundo tava fazendo. A tarefa era a seguinte, somar todos os números de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3, mais 100. O professor, inocente, né? Achou que a galera ia ficar a aula inteira fazendo isso aí e não ia acabar ainda. Tá louco? Ainda sem calculadora? Vai saber se usavam um ábaco, alguma coisa assim, devia ter. Vai saber também se era aquela coisa que poucos tinham, né? Mas enfim. Cérebro todo mundo tinha e dava pra fazer isso aqui. Mas nem todos tinham o cérebro de Gauss. Olha só o que ele imaginou. Acho que ele, cansado de... Talvez ele tenha começado aqui, falou, isso aqui é muito sem graça, vou fazer de outro jeito. Vou fazer o seguinte, pegar os extremos, vocês têm aí a imagem. Vou fazer 1 mais 100. Vou pegar os extremos. 1 mais 100, ele fez rapidinho 101. Beleza, já somei 2. Ele tem que somar 100 números, né? Tem 100 parcelas aqui. Do 1 ao 100 tem 100. Aí ele falou, beleza, agora eu vou fechando. Vou fechando em cada extremidade. Vou pegar do 2 com 99. Bem, 2 mais 99 é 101. Opa, coincidência. Acho que não. Aí ele pegou os outros, 3 com 98. Vamos fazer até aqui uma corzinha aqui, ó. 1 mais 100. Aí fechou. Daí ele fez o 2 com 99. Deu 101. Aí ele fez o 3 com 97. Ou com 98 e deu 101 também. Aí ele falou, não, isso aqui não é coincidência. Não é possível. O professor foi de base. Aí ele... É o quê? Aí ele faz aqui o outro, 4 com 97, 101 também. Não, isso aí não pode ser coincidência. O que ele percebeu? Ele percebeu que ele não precisava ser tonto e fazer um por um todos eles. Ele percebeu que vai dar tudo 101. Então, como a multiplicação já tinha sido inventada naquela época, pode ter certeza, ele sabe, ué, eu posso resumir essas somas sucessivas como uma multiplicação, né? Eu tenho 101. Eu tenho que somar com 101, somar com 101, somar com 101, é só eu multiplicar alguma coisa por 101. Mas quantas vezes eu vou ter esse 101 aí para somar? E agora? Quantas vezes vai aparecer 101? Preciso fazer um por um para contar quantas vezes vai aparecer? Ou eu posso usar alguma lógica aí? Isso aí, o Gabriel acertou. Lógico. Isso aí. Vejam, essa aqui é a primeira soma que parece 101. Essa aqui é a segunda, olha o 2. Essa aqui é a terceira, olha o 3. Essa é a quarta. Ué, essa aqui que aparece 50 é a 50ª soma. Então eu tenho 50 somas que vão dar 101. Afinal, olha outra maneira de pensar. Eu estou combinando os números de 2 a 2. Se eu tenho 100 números, quantos pares eu consigo formar aqui? 50. O 1 fica com 100, o 2 com 99, cada um vai pegando seu parzinho, fechando, eles vão se fechando aqui, né? Até se encontrar no meio. Quem está no meio? 50 com 51. E todos eles têm a soma 101. Então o que o espertão lá fez? Isso aqui é a soma. Ele falou, ó, essa soma aí, eu sei que vai dar 50 vezes 101. Afinal, depois que eu acho 101, eu tenho que somar, né? Eu tenho que fazer 1 mais 100, mais 2 mais 99, mais 3. Então é só você somar tudo esse 101 aqui. 50 vezes. 50 vezes 101 dá 5.050. Tem um resultado famoso aí. Isso aí, Vitor, exatamente. Isso aí que eu falei depois, muito bem. Fechou? Então, mais rápido do que ligeiro, ele se levantou da cadeira e mostrou pro professor que, 5.050, tá pronto. E eu não sei nem se o professor já sabia desse resultado, mas aí talvez ele tenha conferido depois. Aí ele que se ferrou, teve que fazer.
Mandou os outros fazer, ele que teve que fazer. E tava certo. O bichão ali acabou de descobrir, de inventar uma fórmula. Claro que... Aí o professor podia chegar e falar, apresenta o cálculo. Como é que é? Ele poderia chegar pra apresentar o cálculo, tá ligado? Ele poderia falar que ele só colocou um monte de número aleatório e chegou no resultado. Será? Acho que não seja, será? Pode ser. Eu só sei que ele inventou uma fórmula aí genial que ajuda bastante a resolver esse tipo de problema. E só Ele serve tinha pra... quantos anos? Puto. Hã? Ele tinha quantos anos quando ele inventou essa fórmula? Ah, diz que é criança, né? Aqui nem deve falar. Não... Ah, Será vamos que o dizer professor assim. ficou puto? Eu fico imaginando o professor, tá ligado? O cara ia É, ficar será que ele ficou muito puto? triste Não sei. se o moleque fizesse uma fórmula que ele não sabia, tá ligado? É, Mano, a criança fazendo uma fórmula. Eu, quando era criança, comia sabão em pó. certo. Comia terra e lambia o chão. Ô, Comia Bruno, terra só uma pra poder pergunta. Já subir a visitou um imunidade. hospital com frequência, cara? Mas, bem, não, Porque assim, sabão em pó é difícil, né, velho? não querendo dizer dos outros assim, mas por isso que o nome de Gauss tá na história, né? Ele era uma criança excepcional. Vamos ver o nome de quem vai entrar pra história aí. Afinal, o problema é que é o seguinte, a gente tem, parece que tem pouca coisa para inventar, né? Já foi tudo descoberto. É o que nós pensamos. Mas nunca será tudo descoberto. Sempre terá espaço para mentes geniais. Isso aí é o novo Eric Einstein. É isso aí. Quem vai ser o novo Gostei Eric? da frase. Beleza. Obrigado. Afinal, comer todo mundo come, né? Quero ver quem consegue fazer isso aqui, ué. Você não vai entrar pra história que você come bem. A não ser que você bata um recorde sensacional aí. Quero ver quem pensa mais, Guinness não tá quem, aí, né? não quem come. É. Bora lá. É o seguinte, isso aqui não funciona somente para a soma do 1 até o 100. Claro que não. Não vou inventar uma fórmula que funciona só para um caso, né? Rapaz, funciona para tudo quanto é PA, progressão aritmética. Mesmo que já me fizeram essa pergunta e logo vocês vão fazer também. Ah, mas e se for uma quantidade ímpar de termos, que daí não tem como fazer parzinho? Mas se eu tenho só 5 termos, como é que eu vou fazer? Juntar parzinho, se vai sobrar um, né? Funciona também. Depois a gente vai fazer vários exemplos, vocês vão ver que dá certo. É a mesma fórmula para qualquer caso, contanto que seja uma PA, que se eu sempre some o mesmo número para chegar no próximo. Beleza. E pode ser negativo também, você pode ir diminuindo, pode pular de 3 em 3, não precisa ser de 1 em 1. Qualquer um. Qualquer PA funciona. É isso que nós vamos fazer no exemplo aí da página 9. Uma sequência de números pode ser obtida por meio de sua lei de formação. Já sabemos isso faz tempo. Por exemplo, qual é a sequência que se forma com a seguinte lei? Vejam só. Passou uma lei aqui, ó. A igual a 2 mais 5n sobre 2. Mas ele fala o seguinte, com n pertencendo aos números naturais. Os números naturais incluem o zero? Incluem. Então aqui o n pode ser zero. Ah, você falou que não pode. O n de posição não pode ser zero. Isso aqui eu não falei que é posição. Ele está falando que é para você usar esse n aí variando de zero até ele não deu um limite aqui. Você vai fazendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai formando os termos da sequência. Cadê o n aqui? O n não vai estar aqui não, né? E ele está símbolos de letra natural aqui. Então o primeiro termo da minha sequência aqui eu vou achar quando eu jogar n igual a 0, tá? Porque o n aqui não quer dizer que é a posição. Se ele falasse, ó, o n é a posição, aí você joga 1 como primeiro valor. Mas ele falou explicitamente que é natural. O primeiro natural é 0. Então calcule os 5 primeiros termos. Bem, então é só a gente fazer. N igual a 0 vai me dar o primeiro termo. Beleza. Faz aí. N igual a 0. Eu pego isso aqui. A igual a 5 vezes 0. Olha lá, isso tudo aqui vai zerar. Vai sobrar somente o 2. Tá feito. N igual a 0 vai dar o termo 2. E o n igual a 1?
Façamos. N igual a 1 tá aqui. Dá número quebrado. Dá. Por causa desse dividido por 2 aqui, né? 5 vezes 1 é 5. Sobre 2, vamos a decimal mesmo para facilitar. Ué, 5 por 2 dá 2,50, né? 2,5. Então vai ficar 2 mais 2,5, que é 4,5. Beleza. Se vocês lembrarem, observarem que isso aqui é uma função afim, e que então eu tenho uma taxa de crescimento, que é quem multiplica n. Quem está multiplicando n? 5 sobre 2, 2,5. Vocês vão notar que a cada termo que eu avanço, eu estou aumentando 2,5, que é esse 5 sobre 2. Então eu nem precisaria fazer todas essas contas de novo, para todos os n's que eu quero. É só eu ir somando 2,5. Vocês podem ter certeza que o próximo aqui vai dar 7, que é 4,5 mais 2,5. Vamos ver. Joga n igual a 2. Então você vai substituir aqui por 2. Ué, esse 2 aqui já corta com esse 2 de baixo, né? Não preciso nem fazer conta, só cortar. Então vai ficar 2 mais 5. Só sobra o 5 lá. 7. Fechou. Então quando eu jogar n igual a 2, vai dar o termo 7. E o próximo vai ser 9,5, porque eu sei que vai aumentar 2,5, olha lá. Joga 3. 5 vezes 3, 15. 15 sobre 2, 7,5. 2 mais 7,5, 9,5. E o último, veja, ele quer os 5 primeiros termos. O quinto termo, nesse caso aqui, é quando eu fizer n igual a 4, porque eu começo lá do 0, nesse exemplo aqui. O primeiro é 0, quer dizer que o quinto é o 4. N igual a 4. Então você joga 4 aqui. Isso aqui você pode simplificar ou faz a conta, não é tão difícil também. Essa fração aqui vai dar 10. 2 mais 10, 12. Que é justamente o 9,5 mais 2,5. Então temos aí a nossa sequência e vou usar ponto e vírgula agora, porque já tem números com vírgula, né? Ela começa do 2, aí vai para o 4,5, 7, 9,5 e 12. Vamos dar uns espaços aqui também para... Olha aí. Essa é a nossa sequência para os 5 primeiros. Que foi o que ele pediu. Esse é o primeiro tópico. Daqui a pouco a gente volta aí. O que importa para achar essa soma aí? Ou quais informações são suficientes para eu descobrir a soma? A variação A e o variação. primeiro termo? Mas olha, aqui a variação é 1. A gente não usou essa ideia da variação aqui, né? Nós usamos o primeiro termo com quem? Com o extremo. Isso, nós pegamos os extremos. Então eu só preciso saber o primeiro e o último. Você pode fazer com o segundo e o penúltimo, beleza? Pode. Mas você pode fazer só com o primeiro, que é o 2, e o último, 24,5. Quanto que vai dar 2, né, a soma dos extremos? 2 mais 24,5, 26,5. É aquele 101 que o Gauss achou, né? Você vai achar a mesma coisa, 26,5, se você fizer o segundo com o penúltimo. Tá, então não precisa fazer, né? Eu sei que é a mesma coisa. O Gauss mostrou pra gente que é. Eu só preciso fazer com um par. Um parzinho só. Aí o João Gabriel falou 26,5 vezes 12. Por que vezes 12? Vejam. Aqui o Gauss tinha que somar 100 números. Nós fizemos vezes 50, que é a quantidade de pares que tem. Quantos pares eu vou conseguir formar aqui? Se eu tenho 5. 10 números? 5. Então é 5 vezes 26,5. Né? Entendeu a diferença aí, João Gabriel? Eu só consigo fazer 5 pares. Você vai ter 26,5 combinando esses extremos aqui. 26,5 combinando o extremo do que sobrou. Né, o 4,5 com o outro. Quantos 26,5 você vai formar? Só 5. Porque eu consigo fazer 5 pares apenas. Então a soma vai ser simplesmente
26,5 vezes 5. Opa, fazer vezes 5 é fácil, hein? Faz vezes 10 e divide por 2. 265 dividido por 2, 132,5. Fechou. Prova real. Não é tão difícil fazer isso aqui, ainda mais na calculadora, né? Faça uma soma na calculadora de tudo isso aqui, vai dar 132,5. Esse Gauss era bom demais. Isso aí, João Gabriel. 132,5. Vocês vão ver, a gente vai ver fórmula certinho para isso. Depois. Que a gente só vai usar o primeiro termo, o último e a quantidade de termos. Que eram 10. Só que a gente pega a metade da quantidade de termos. Aí eu já falei, mas se tiver 9, como é que eu vou pegar a metade? Você pode usar 4,5 que não tem problema nenhum e funciona. É a maravilha dessa fórmula aí. Seria pior se eu tivesse uma fórmula para quando a quantidade de termos é par, que tem metade inteira, e outra fórmula quando é ímpar, que não tem metade inteira. Não, isso aí não existe. É a mesma fórmula. Que eu não vou mostrar aqui para vocês ainda, vai chegar o tempo dela. Isso aqui é de PA que não está no tópico, no capítulo de PA, não sei porquê. Inclusive a questão 4 lá da página 12 que nós vamos fazer, é justamente isso, é uma questão de PA. Apesar de não termos iniciado a sessão de PA ainda. A 4 ele quer o seguinte, calcule a soma dos 16 primeiros termos da sequência seguinte. Ele chamou T de N de termo, né? É uma sequência formada pela seguinte regra, lei 2N mais 3, com N pertencendo a natural asterisco. O que significa esse asterisco mesmo? Exceto 0. Exceto 0. Aqui sim eu posso afirmar que o N representa a posição. Porque qual é o primeiro natural exceto 0? O primeiro natural não nulo? 1. Então eu vou começar com 1, depois vai para o 2, 3. Então aqui sim representa a posição. O primeiro N que eu vou colocar ali vai ser 1. Vamos calcular a soma dos 16 primeiros termos. Preciso achar todos os 16? Para saber a soma deles? Não, só dos extremos. Só dos extremos. Só do primeiro e do último. Ou, se você quiser, pode pegar o segundo e o penúltimo. Tanto faz, mas para que complicar, né? Você pode pegar do oitavo com o nono. A soma vai dar mesmo. Mas não, faz do primeiro e do último aí. Mais fácil. Então a gente só precisa do seguinte. O primeiro termo, vou chamar de T de 1, T1, é 2 vezes 1 mais 3. Vamos lá, só jogar na fórmula. 2 vezes 1 mais 3. 2 mais 3, 5. Certo. Qual que é o último? Se ele quer os 16, o último é o 16. Né? É 2 vezes 16 mais 3. 32 mais 3. 35. Achei o primeiro e o último. Ele vai de quanto em quanto? Vai aumentando aqui? Só pela fórmula? Ele aumenta de quanto em quanto? 2. 2. Olha aí o nosso A. O fator, né? O taxa de variação, o coeficiente angular. É o 5, depois é o 7, o 9 e por aí vai até chegar no 35. De 2 em 2. Certo. Agora, para fazer a soma, o que eu tenho que fazer? Soma é igual. Você vai somar os extremos. 5 mais 35. Essa soma, que é 40, vai aparecer quantas vezes? Quantos pares eu vou conseguir formar? Se eu tenho 16? 8. Então vai ser 40 vezes 8. 320. 40 vezes 8, né? 320. A soma de todos. Isso aqui, por exemplo, a gente vai ver um exercício. E eu não sei se é bem na página de exercícios de PA. Mas tem um exemplo assim, interessante. Tipo assim, temos um teatro, um auditório, em que ele por causa do formato dele,
a quantidade de cadeiras a cada fila que eu ando aumenta 2. É como se ele fosse mais estreito no meio, ele vai se alargando conforme eu vou me avançando para o fundo do auditório. Então cabem mais cadeiras. Né? Não é algo retangular. Ele vai se abrindo assim, tipo um trapézio. A cada fila que eu ando aumentam 2 cadeiras. Na primeira fileira tem 5 cadeiras, vamos dizer. Na segunda tem 7. Na terceira tem 9. E por aí vai. Quantas cadeiras tem ao todo se são 16 filas? Tá aqui, 320. Você precisa contar uma a uma? Não, você pode usar a matemática de outra forma. Se você sabe que aumenta de 2 em 2, porque aumenta uma de cada lado, vamos dizer assim, né? Você tem uma primeira fileira com 5 cadeiras. Aí você avançou uma fileira para trás, aumentou uma de cada lado, ou seja, 2 cadeiras. Agora tem 7. Depois tem 9. Você sabe que esse padrão é repetido? Basta você saber que a primeira tem 5. Aí você vai lá na última, se você não quiser fazer a conta, você conta. Né? Se você não quiser fazer a conta, você conta manualmente. 35 cadeiras, pronto. Se a primeira tem 5, a última tem 35 e são 16 filas, você sabe usando Gauss, o que Gauss descobriu, que são 320 cadeiras, sem precisar contar uma a uma. Beleza? Vamos para a quinta questão. Tranquilo, hein? Para quem fez a 1, essas 5 aí. Na sequência, 1, 3, 5, 7, 9. Quais serão os próximos 3 números? Ih, rapaz. Vai somando de 2 em 2, né? 11, 13 e 15. B. Considere que n pertence aos naturais não nulos, ou seja, n dá a posição. Vai do primeiro em diante. Qual das seguintes fórmulas representa os termos dessa sequência? 1, 2 ou 3? Vamos colocar a sequência aqui. 1, 3, 5, 7, 9. E qual delas faz sentido? A segunda. Eu acho. A segunda É, a segunda. é exponencial. 2 elevado a n menos 1. Vejam que aqui, ó, Bruno, não dá ideia de expoente. Porque exponencial dá a ideia de que eu sempre, né, a quantidade que eu somo está aumentando. Era aquela ideia que a gente viu antes. Mas aqui não, eu sempre Mas ela somo não 2. daria certo por subtrair, porque, olha, por exemplo, o número 1 seria 2 elevado a 1, que é 2, menos 1, que dá 1. Deu certo pro primeiro, faz pro segundo. Vamos ver. 2 elevado a 2 dá 4. Certo? Menos 1 dá 3. Fechou então. Então é essa aí. Faz pro terceiro então, só para desencargo de consciência. 2 elevado a quinta? Quanto é que dá 2 elevado a quinta? Não, 2 elevado a 3, ó, o terceiro. Ah, tá, 2 elevado a 3. É, porque 4 dá 8, menos 1, não fecha na terceira. Não deu. Então, muito cuidado, essa aí foi uma boa. Não é porque funciona para 2 números que funciona para todos, né? Cuidado. É a terceira? É a terceira. É a terceira. Porque tem que ser, vejam, se tá aumentando de 2 em 2, tem que ser 2n. Aí mais alguma coisa, menos alguma coisa, não sei. Mas tem que ser 2n. Porque tá aumentando de 2 em 2. É a taxa de variação. Então, a fórmula do termo geral, isso aqui a gente chama de fórmula do termo geral, tá? Estamos fazendo e nem dei nome assim, né? Porque é um termo qualquer que eu quero. Você joga o n, ele dá o termo geral. Vai ter que ser 2n, com certeza. Mas ainda sobra a 1 e a 3. Aí é só você ver se você tem que somar 1 ou diminuir 1. Né? Se eu faço 2 vezes 1, dá 2. Opa, passei, eu quero 1. Então é só você voltar, né? Faz menos 1. Pode testar com todos eles. Ó, o quarto termo tem que dar 7. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Fechou. Então é essa aí. É a 3. 2n menos 1. Tranquilo? A 6. Olha, a 6 vamos fazer só a A. Depois a B, quem quiser tentar fazer e me mostrar, fique à vontade.
mas só A é mais interessante. Ela traz uma fórmula que aparece bastante em algumas provas, lá em geometria também vai aparecer, que é o seguinte, vamos relembrar aqueles números triangulares, né, que ele tem até a fórmula ali, ó. Você já sabe que o termo qualquer pode ser obtido por 1 mais 2 mais 3 até n, que é lá quando eu apresentei para vocês essa simbologia do somatório, né? Aqui, ó. A questão dos números triangulares, 1 mais 2 mais 3 até n, é a mesma coisa que eu somar de 1 até n, fazer o somatório de 1 até n do próprio número. Certo, então vamos usar esse aí. Existe, olha só, eu não passei para vocês aqui, deixa eu ver. Não. Querendo ou não, isso aqui é uma função da posição. Por quê? Porque tem n. Só que não é muito simples. Por exemplo, eu falo para você, soma aí todos os números de 1 até 100. Mesmo que você use isso aqui, que é simples, é só você trocar isso aqui para 100. Pronto, já representa de 1 até 100, somando. Mesmo assim, não é... Cadê a fórmula? Não tem uma fórmula. Eu vou ter que fazer na mão, ou que seja na calculadora, que mesmo assim é chato, demorado. De 1 até 100, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 100. Né, que é o que o Gauss teria que fazer. Para descobrir o centésimo termo. Pô, deve ter uma fórmula mais simples, né, para fazer isso. É o que a gente vai usar do somatório. Vejam só, isso aqui, apesar de ser uma fórmula da posição, não é simples de aplicar. Demora. Eu vou ter que fazer toda a soma, 1 mais 2 mais 3. Essa aqui é facinho de fazer, só que eu preciso ter um termo anterior. Desvantagem. Então, o que nós vamos fazer nesse exercício é achar uma função da posição para esses números triangulares de um jeito mais simples. Que eu não precise fazer várias somas. É isso que ele pede para fazer. Usando o procedimento de Gauss, determine uma fórmula para encontrar um termo qualquer da sequência dos números triangulares. Certo? Sabemos que um termo qualquer dessa sequência, qual sequência que é essa? 1, depois 3, depois 6, depois 10. Vocês têm lá nos números triangulares. Vejam por quê. O que é o 3? É 1 mais 2. O que é o 6? 1 mais 2 mais 3. O que é o 10? 1 mais 2 mais 3 mais 4. E por aí vai. Como que eu posso construir de 1 em 1? Lembra, você sempre pega o anterior e soma a posição do que você quer descobrir. 1 mais 2 dá 3, depois mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Então vai ser 28, 36, 45, 55, depois mais 11 e por aí vai. Mais 12. Foi. Eu quero uma fórmula para descobrir isso aí, sem eu ter que saber o anterior. Bem, nós sabemos que a fórmula é o seguinte, é 1 mais 2 mais 3 mais até a posição que eu quero. Sim, o 66 é 1 mais 2 mais 3 mais até 11, mais 11. Dá 66. Tá. O que o Gauss nos falou sobre isso aqui? Ele falou o seguinte, ó, eu tenho a soma de 1 em 1 até n. O que eu tenho que fazer mesmo para descobrir essa soma aí? Eu preciso de quais informações? Qual é o Do procedimento? último termo e do primeiro termo. Isso, eu faço o que com esses dois aí? Soma. Somo. Vamos dizer, olha só, vamos fazer com o que a gente já conhece, o 100. Eu sei que vai dar 5.050, né? Aqui, mais 100. Qual é o procedimento? Bem, 100 mais 1, ou 1 mais 100, tanto faz. Primeiro mais o último. Vezes quanto? O que ele fez? Vezes 50. 50, que é o 100 sobre 2. Posso pensar assim. Por quê? Porque se eu tenho 100 números, a quantidade de par é a metade. Isso aqui vai dar os 5.050. Certo? Então eu sei que o T de 100 é 5.050. Mas se for um N genérico, vamos fazer a mesma lógica. Eu pego o primeiro mais o último. Certo? Multiplico por quanto? N sobre 2. N sobre 2. A fórmula está aí. N mais 1 vezes N sobre 2. Dá para você distribuir. Vai surgir um N ao quadrado.
É uma fórmula, é uma função quadrática isso aqui. Mas se você fizer distributivo. Dá para reescrever de outra maneira. Eu prefiro o n primeiro. N mais 1. Dá para deixar aqui dentro, inclusive. Em cima, junto com n. Isso aqui é uma maneira bonitinha de fazer. Essa aqui está a fórmula. Vejam que agora eu não preciso fazer de 1 em 1. Eu quero saber qual é o 15º termo dessa sequência. Você pode fazer na calculadora. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar no 15. Ou você joga 15 aqui. Vamos descobrir. T de 15. É só eu fazer isso aqui. N vale 15. 15 e 15. Beleza. 15 mais 1, 16. 16 vezes 15 sobre 2. Certo. Bem, vou fazer primeiro a divisão, né, para ter números menores. 16 sobre 2 é 8. 8 vezes 15. Multiplicar por 8 é a mesma coisa que dobrar 3 vezes. Afinal, 8 é 2 ao cubo. Então, qual é o dobro 3 vezes do 15? Você dobra uma vez, vai para 30. Depois 60, depois 120. Então, o 15º é para ser 120. Vamos ver? Eu sei que esse aqui é o 11º. Né? Eu somei 11. Agora eu vou ter que somar 12. Vai para 78. O outro eu somo 13. 91. O outro eu somo 14. 91 mais 14, 105. E para o último eu somo 15. 105 mais 15, 120. Fechou. Mas em vez de eu precisar do anterior, eu já faço diretão assim, ó. Então achamos uma outra fórmula da posição para esses números triangulares. Na B ele pede um negócio mais complicado, tanto que tem um símbolo ali de quebra-cabeça. Mostrar que a soma de dois números consecutivos é um quadrado perfeito. Quer ver? Soma aqui, ó. 1 mais 3, 4. É quadrado perfeito. 3 mais 6, 9. 6 mais 10, 16. Que é 4 ao quadrado. 25, 36, 49. E por aí vai. Realmente. Não estamos provando, mas estamos vendo vários exemplos que eu estou pegando consecutivo aqui e está dando números quadrados perfeitos. Isso aqui quanto que dá 28 mais 36? 64. Aí 8 ao quadrado. 45 mais 55? 100. 10 ao quadrado. Realmente todos eles são quadrados perfeitos quando você faz essa soma. Como eu provo isso? Fazendo para os infinitos casos? Não. Usando a álgebra. Quem quiser depois se arriscar aí e me mandar, estou disponível. Tranquilo? Bem, na verdade eu vou fechar por aqui. Quem quiser ficar, eu faço essa aí. Mas quem não quiser está liberado. Faz qual? Vai provar a B? Vou provar a B. Só para quem quiser ficar aí. Senão, Opa! já acabou a aula aí. Eu quero ver. Bora então. Vai ser louca. 2 beijos. Falou. Sucesso aí na vida. Tamo junto. Professor, eu vou aí. Eu até queria acompanhar os termos, eu preciso sair imediatamente. Tava só Tranquilo, segurando cara. ela Não, acabar. não precisa nem se Manda, justificar. manda um print depois no grupo lá da resolução pra nós. Opa, mas pede pra galera aí que é... Eita, temos 8 minutos, bora! E aí, pessoal, depois vocês... Falou pra vocês aí. Falou aí. Olha lá. A soma de dois números consecutivos é um quadrado Falou, perfeito. professor. Valeu, José. Olha só o que nós vamos fazer. Vamos pegar um genérico Tn. Eu sei a fórmula dele. Tá aqui, ó. A fórmula dele é essa. Qual que é um consecutivo? Quem vem depois do Tn? Ué. Moleza, né? Quem vem depois do N é o N mais 1. Tn mais 1. Quem vem depois? Por exemplo, esse aqui é o T3. Quem vem depois dele é o T4. Então é o N mais 1. Vamos reescrever essa fórmula. Essa aqui, ó. Mas em vez de eu usar N, eu vou usar N mais 1. Olha que loucura. Vamos substituir aqui, ó. Deixa eu classificar. Classificar não, destacar. Vou deixar o N vermelho. Que é esse aqui, ó. É como se fosse função, né? Tudo que era N, onde eu encontrar N, eu faço a substituição que eu preciso. Agora eu preciso de N mais 1.
Eu não preciso de n. Preciso de n mais 1. Então, onde eu tenho n, que está em vermelho, eu troco por n mais 1. É assim que eu reescrevo a fórmula em termos de n mais 1. Então, esse n aqui não vai ficar n, vai ficar n mais 1. Aí, esse mais 1, bem, ele já era da fórmula. Não tem nada a ver com esse mais 1 daqui. E esse outro n? Vai ficar n mais 1. Cuidado com os parênteses. Vai ficar n mais 1 também. Beleza. Tudo isso sobre 2. Temos aqui a fórmula para os dois. Vamos dar uma simplificada nos dois aqui, na verdade. Para depois a gente poder somar. E você vai ver que vai cortar tudo, vai ficar uma maravilha. Vamos trabalhar com isso aqui, ó. Fazer a distributiva. Chuveirinho, né? N vezes n, n ao quadrado. Mais, por causa desse mais. 1 vezes n, n. Beleza. Isso aqui é uma outra maneira de expressar a mesma função, né? É uma função quadrática. Eita, vamos fazer a mesma coisa para isso aqui agora. Olha lá, deixa eu dar um enter aqui na verdade. Eu tenho n mais 1 mais 1, n mais 2. Vezes n mais 1. Tá, vou deixar tudo da mesma cor agora que não precisa. Isso aqui dá pra gente fazer o chuveirinho também. Para simplificar aqui, deixar tudo aberto, vamos dizer assim. Fazendo o chuveirinho, vamos lá. N com n, n ao quadrado. Mais 2 vezes n, 2n. Mais esse n vezes aquele 1. Mais n. Por fim, 2 vezes 1. Chuveirinho, né? Vou fazer 4 multiplicações aí. 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui dá pra gente simplificar. O 2n junta com n vira 3. Fechou. Olha só o que ele quer. Ele quer provar o seguinte, que a soma do t de n com o n mais 1 é um quadrado perfeito. Então vamos somar. Eu sei quem é t de n, tá aqui. E eu sei quem é, agora eu sei, t de n mais 1. Tá aqui. Como eu somo frações? Pô, ainda bem que já está no mesmo denominador, né? Então ficou fácil. Para eu somar isso aqui, eu vou manter o denominador 2. Vai ficar todo mundo junto no mesmo denominador, né? Vou só juntar isso aqui, ó. Ficou tudo junto. E aí eu consigo simplificar as coisas. Vamos ver. N ao quadrado mais n ao quadrado. Bem, eu sei que no fim vai ficar dividido por 2 aqui também. N ao quadrado com n ao quadrado vai ficar 2n ao quadrado. Certo. Já analisei esse com esse. Nós temos n mais 3n. Vai ficar 4n. Sobrou quem? Ó, já analisei o n ao quadrado, esse outro também. O n com 3n sobrou 2. Mais 2. Opa, vejam que tudo que está em cima é par. Eu posso simplificar todos por 2. Lembro que quando é mais ou menos, tanto faz, você tem que simplificar tudo que aparece pelo mesmo denominador, se você quiser cortar. Não é escolher um. Ah, eu vou escolher simplificar com esse 2 aqui. E daí outra pessoa escolhe simplificar com 4 e vai dar coisa diferente. Não pode. Então eu vou simplificar tudo por 2. Esse 2n ao quadrado vai ficar n ao quadrado, eu cortei o 2. O 4n vai ficar 2n, dividir por 2. E aquele 2 ali vai ficar mais 1. Aí, ficou bonitinho. Tá? Eu sei que a soma vai dar isso. Agora, acreditem ou não, vem a parte mais difícil. Não é mais demorada, mas é mais difícil. Eu sei que a soma é isso. Vocês não acham isso aqui familiar, não? N ao quadrado mais 2n mais 1. Não é uma fórmula famosa? Assim, é difícil para quem não lembra. Para quem lembra, acabou. O que é isso aí? Isso aí não é aquela do quadrado? É, ué, como assim? A soma? Que tem Isso. 2 números entre parênteses ao quadrado. Exatamente. Isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bem, depende de quem eu chamo de primeiro e segundo, né? Se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui a gente chama de fatoração. Eu estou juntando isso aqui numa forma mais simplificada. É o contrário de abrir, é o contrário da distributiva. Eu estou juntando. Veja que isso aqui não é verdade, ó. N mais 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, n ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto que dá 2n vezes 1? 2n. Mais o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de 1? 1. Fechou. Então, se eu posso vir daqui para cá, eu posso fazer o contrário também.
Então ficou n mais 1 ao quadrado. Olha aí o que está provado. O que é n mais 1 ao quadrado? É o quadrado de um número natural. N é natural. Quando eu somo 1, ele continua sendo natural. Então, essa é a definição de um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é o quadrado de um número natural. Foi isso que a gente provou. Que se eu somar um termo com o seu sucessor, no fim das contas eu tenho o quadrado de um número natural, ou seja, um quadrado perfeito. Está provado independentemente do n. Não interessa que n você use aí, partindo do 1, claro. Pode ser 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Então a gente provou para infinitos n's para todos os casos, usando a álgebra. Essa é a beleza da matemática. E fechou aí a prova. Entenderam? Mas é um pouquinho mais difícil, né? Aqui, ó. Mas é curta. Acabou aqui. Entendi, eu acho. Tenta fazer de novo. Aí você pega o passo a passo aí, ó.